Senhoras e senhores, muito boa noite. A Câmara Municipal de Belo Horizonte reúne-se em caráter especial por ocasião dos 40 anos do Grupo Arautos de Cristo. Para dar início a esta reunião especial, anunciamos a entrada neste plenário do vereador Juninho Paim, que presidirá os trabalhos desta solenidade, do autor do requerimento desta reunião especial, vereador Elvis Cortes, do deputado federal Lincoln Portela. Pastora Feonila da Trindade Garcia Filó, representando o Grupo Arautos de Cristo, e senhora Rod Lages do Espírito Santo. Boa noite a todos. Sob a proteção de Deus, em nome do povo de Belo Horizonte, declaro aberto essa reunião especial. Convido a todos para de pé ouvirmos o hino nacional do Brasil.
Vamos assentar? Queremos registrar e agradecer a presença nesse plenário do pastor Dilton Rafael Martins, pastor Elaine Carmo da Silva Rocha, também agradecer ao pastor Getúlio Vargas Ferreira, pastor Hamilton Alves Secundino, agradecer também a presença do pastor José Medeiros de Souza, pastor Maurício da Cruz, também agradecer a presença de Samuel Gonçalves, do Espírito Santo, pastor Sebastião de Melo, também agradecer a presença do pastor Vicente Gomes Santana. Senhoras e senhores, ouviremos neste momento o vereador Juninho Paim presidindo esta reunião especial. Boa noite a todos mais uma vez. Eu gostaria de cumprimentar a mesa aqui nesse momento, o vereador Elvis Cortes, que é o autor desse projeto, onde eu gostaria muito de agradecer, Elvis, pelo convite, de poder estar presidindo essa homenagem aos 40 anos do Grupo Arautos de Cristo. Me deixa muito orgulhoso de poder estar na Câmara aqui hoje com você, vereador de primeiro mandato como eu, mas já chegou aqui com tão pouco tempo e mostrando a sua competência, a sua garra e sua vontade de trabalhar pelas pessoas aqui de Belo Horizonte. Então me orgulha muito poder trabalhar com você aqui. Muito obrigado, Elvis, pelo convite. Gostaria também de desejar boa noite ao deputado federal Lincoln Portela, que é uma pessoa que eu tenho uma admiração muito grande pelo que já faz em Brasília, por todos esses tempos, sabemos da sua índole, da sua história, então me orgulha muito poder estar presidindo essa sessão aqui, ao seu lado, que é uma grande pessoa que eu, chegando na vida política agora, também pretendo seguir os passos pela sua competência, sua honestidade na política, pessoas assim como você nós precisamos. A pastora Peonilda, da Trindade Garcia, representando o grupo Arautos de Cristo, boa noite, muito obrigado pela presença também, me honra muito poder estar participando aqui com você. A senhora Rode Lages, do Espírito Santo, que também está na mesa conosco aqui, está aqui do meu lado. Obrigado a vocês também, mais uma vez, por estar aqui. Senhoras e senhores, eu não vou alongar o meu discurso, até porque quem tem que fazer o discurso aqui é o homenageado e quem entrega a homenagem. Então, eu já gostaria de deixar aqui claro os meus elogios a essas pessoas que estão aqui hoje, parabenizar o grupo Arautos de Cristo pela homenagem merecida, que o Elvis Cortes, quando pediu a assinatura aqui dos vereadores, foram unânime, assinatura de todos os vereadores e líderes, para que o grupo tenha esse reconhecimento pelo povo de Belo Horizonte. Tá ok, gente? Muito obrigado a vocês mais uma vez. Senhoras e senhores, ouviremos neste momento o vereador Elvis Cortes, autor do requerimento que deu origem a esta reunião especial. Boa noite a todos. A graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Quero aqui também cumprimentar meu nobre companheiro, vereador Juninho Paim, e faço das suas palavras minhas palavras. Vereador de primeiro mandato, vereador competente, vereador também que se preocupa com essa cidade. E por certo, Deus ele vai continuar te iluminando neste lugar, que a bênção do Senhor vai ser sobre a sua vida neste lugar. Cumprimento também meu amigo, meu irmão, meu pai, meu deputado federal, Lincoln Portela. Muito me alegro com a sua presença neste lugar. Pastora, eu não sabia que o nome da senhora era Peonila. É isso mesmo? Feonila, da Trindade Garcia. Não sabia. Por os íntimos, pastora Filó. Amém? Prefiro chamá-la assim, viu? Obrigado pela presença da senhora neste lugar, representando os Arautos de Cristo. E a senhora Rude Lages, do Espírito Santo. Seja bem-vinda no nosso meio. Muito obrigado pela presença da senhora também. Boa noite a todos, aos senhores e às senhoras. Falar dos Arautos de Cristo. Quando foi fundado, eu tinha apenas 3 anos de idade. Há 40, especificamente, eu tinha 1 ano de idade, que são 42 anos que existe o Arauto de Cristo. E o tempo, sabemos que o tempo é do nosso Deus. E há tempo que Deus toca no coração das pessoas, Deus fala com as pessoas, Deus muda a história das pessoas. E quando as pessoas entendem o chamado de Deus na vida delas e permite Deus trabalhar no chamado específico que Ele tem para a vida de cada um de nós, é isso que nos alegra.
há 42 anos atrás, homens e mulheres de Deus, creio eu, por um chamado específico de Deus, atender o chamado de Deus e ser criado este grupo, Arautos de Cristo. Por que um chamado de Deus? Por que eu sou convicto desse chamado de Deus? Porque já está fazendo história há 42 anos. Pessoas vieram, pessoas foram, mas o Arauto de Cristo está aí, fazendo história, como fez nesses 42 anos, evangelizando, tirando as prostitutas da rua, tirando os drogados da rua, levando a palavra do seu Jesus, levando o que Jesus falou, ide e pregai o evangelho a toda criatura. Vocês atenderam o chamado, estão aptos aqui a atender o chamado de Deus na vida de vocês. Muito me orgulho nesta noite de homenagear este grupo, Arautos de Cristo. Só tinha 1 ano quando ele foi criado, mas hoje, com os meus 43 anos, Deus me honra fazendo esta homenagem para homens e mulheres de Deus que decidiram obedecer o chamado do Senhor na vida de vocês. Parabéns por esta história. Parabéns pelo trabalho de vocês. Parabéns porque tudo começou na Igreja Batista Solidária, que ainda não era a Igreja Batista Solidária. Era a Igreja Batista do bairro São Paulo. Mas a história passou, o tempo passou e os Arautos de Cristo permanecem firme para a glória de Deus. Eu quero deixar um versículo nessa primeira etapa da minha fala. Efésios 3:20. Para vocês que ainda vestem a camisa do Arauto de Cristo. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais, além de tudo que pedimos ou pensamos, conforme o teu poder que opera em nós. Parabéns, que Deus abençoe vocês. Obrigado. E nós contaremos a seguir com a participação da cantora Zilanda Valentim, que apresentará o louvor Cicatrizes. Eu quero dar o meu boa noite para todos e saudar a todos também com a paz do Senhor. Amém? Amém. Amém. Glória a Deus. Iremos louvar o Senhor com este hino maravilhoso que fala da morte de Jesus na cruz. Ele morreu na cruz por nós. Hoje temos o privilégio de sermos salvos por Ele. Pagou um preço muito grande. Aleluia. Fechando eu os olhos meus, eu posso ver Jesus na cruz. Seu sofrimento é demais, é até difícil imaginar que alguém consiga aguentar sofrer assim. Pregos nas mãos, pregos nos pés, Jesus está sofrendo, e sabendo eu que tudo isso é por mim, eu não me controlo. Quando penso nisto eu choro. Aleluia, Jesus.
Aleluia. Ainda estou ali, parada. Olho para suas mãos e lembro, mãos que um dia Ele estendeu para salvar, mãos que um dia Ele estendeu para curar, mãos que um dia Ele estendeu para abençoar, mãos que um dia Ele estendeu para dar vida outra vez. Ah, são mãos feridas, furadas, marcadas, cicatrizes que provam que Ele precisou sofrer para que eu pudesse ser livre. Cicatrizes que provam que Ele precisou sofrer para que eu pudesse ser livre. Cicatrizes que provam que Ele precisou sofrer para que eu pudesse ser livre. Cicatrizes que provam que Ele precisou sofrer para que eu pudesse ser livre. Amém, Jesus. Senhoras e senhores, ouviremos neste momento o deputado federal Lincoln Portela. Uma boa noite a todas vocês e a todos vocês, com a graça e a paz do Senhor no nosso coração. Minha saudação ao jovem vereador Juninho Paim, que preside essa sessão. Sei que com o coração aberto, com a alegria de estar conosco, vivendo parte da nossa história, vivendo parte de uma história que, de uma certa forma, passei por ela e ainda passo por este momento. Saudação ao jovem também vereador Elvis Cortes, que também aprendeu a fazer parte da história da Igreja Batista Solidária, da Igreja Batista do Bairro São Paulo, da Igreja Batista Vale da Bênção, faz parte dela também. A minha saudação à pastora Feonila da Trindade Garcia, pastora Filó, professora, diretora, representando o grupo Arautos de Cristo, alguém que tem sido fonte de inspiração para a minha vida, porque um dia também teve, além de seu esposo, Salatiel Garcia, já com o Senhor, uma inspiração muito grande na missionária Roseli Appleby, que fez história no Brasil. Seria bom, como eu já disse outras vezes, que no Google procurássemos a história da missionária Roseli Appleby, para conhecermos um pouco da história de vários batistas aqui no estado de Minas Gerais. A minha saudação também à senhora Rod Lages, do Espírito Santo, parceira, companheira, que luta também e sempre lutou nesta obra. Senhoras e senhores, meus irmãos e minhas irmãs, este é um momento ímpar, este é um momento de reconhecimento
da cidade de Belo Horizonte pelo trabalho realizado pelos Arautos de Cristo. É um reconhecimento e a valorização da história, porque, lamentavelmente, poucas pessoas dão valor a fatos e coisas históricas. Passam pela vida por passar e não permitem que nada as marque, que nada faça com que elas deixem estabelecidos marcos para que possam amanhã se nortearem e nortearem outros ainda. Os Arautos de Cristo marcaram a cidade de Belo Horizonte, o estado de Minas Gerais e vários estados brasileiros. E vocês surgiram numa época pesada, na chamada era da mudança de peixes para aquário. Me lembro bem da música Aquarius, The Fifth Dimension. E uma era do Woodstock, aquela era em que os jovens sem roupa, despidos, desnudados, invadiram a América do Norte, países europeus, ensinando que a liberdade era aquela que fazia com que você vivesse da forma que bem desejasse, sem dar nenhuma satisfação à sociedade. E ali, esse grupo, com o seu baseado de maconha, com a sua erva, esse grupo começava a influenciar uma geração e a influenciar negativamente, a influenciar para o mal, como hoje percebemos nessa era pós-modernidade, de liquidez dos relacionamentos, de liquidez das coisas, e vocês conseguiram vencer aquela era. O grupo Arautos de Cristo, eu imagino vocês, há 40, 42 anos atrás, com todas as provocações, insinuações, com tudo aquilo que o mundo se lhes apresentava à frente, com todas as oportunidades para que a tendência não viesse a ser para o bem, não fosse canalizada para a construção de família, para a construção de pessoas que pudessem marcar a humanidade, marcar a sua família, marcar a sua cidade. Na realidade, vocês conseguiram vencer essas coisas e conseguiram demarcar território. E disseram: aqui nós não queremos isso. Aqui nós não permitiremos que aqueles que por nós passarem sejam envolvidos e conduzidos a esse tipo de vida que acabou gerando esse mundo que vivemos hoje. Um mundo em que só no Brasil, fechado o mapa da violência de 2012, chegamos ao número estratosférico e absurdo de 58 mil homicídios em terra brasileira. A violência campeia nos lugares abertos, as pessoas sem paz, sem esperança, sem saberem o que buscarem. Repito mais uma vez o sentimento do filósofo: com liquidez das coisas, com nada marcado com intensidade. Vocês conseguiram mudar isso, marcar uma época. Vocês fazem parte da história da cidade de Belo Horizonte. Por isso recebem essa homenagem. É muito mais do que simplesmente nos reunirmos numa noite qualquer de segunda-feira na Câmara Municipal para que mais um grupo seja homenageado. Não, vocês fizeram história, continuam fazendo história e deixaram exemplo, exemplo a ser seguido. Exemplo que por certos filhos de vocês, os netos de vocês se lembram, se lembrarão e a história continuará lembrando.
Porque quantos drogados foram tirados das ruas, quantas moças violentadas a partir da própria casa. Porque hoje é muito fácil, quando nós nos referimos àquelas pessoas que comercializam seus corpos, e nos esquecemos que muitas dessas pessoas que comercializam seus corpos começaram a ser usadas dentro de casa pelas próprias famílias. E vocês conseguiram entrar dentro de casa e mudar essa história, e mudar a vida de muitas pessoas, e marcarem uma sociedade, e marcarem uma comunidade, e ainda continuarem marcando uma sociedade, marcando uma comunidade, e fazendo com que não apenas um momento religioso ou uma história religiosa acontecesse a partir do bairro São Paulo, mas muito mais do que isso, muito mais do que marcar posicionamento religioso, marcou-se posicionamento existencial, cultural, emocional. Vocês fazem parte da cultura de Belo Horizonte. Belo Horizonte, que tem 116 anos, vocês começaram a atuar praticamente na metade da história da cidade de Belo Horizonte e ainda atuam. Que bom ver pessoas que já com a minha idade, porque já criança não sou, e algumas com a idade mais avançada ainda do que eu, continuam marcando, influenciando, dizendo: este é o caminho, andai por ele. Este que é o caminho que deve ser seguido, o caminho da educação, o caminho da cultura, o caminho das artes, o caminho do esporte, o caminho da vida. E como bem disse Délcio Meirelles em seu livro, o caminho da vida depois da vírgula. Aquele caminho que Délcio disse em seu livro, se referindo a João capítulo 10, verso 10, e disse: Jesus, eu vim para que tenham vida, vírgula, e a tenham em abundância. E o grupo Arautos de Cristo mostrou, provou, vivenciou e ainda vive a vida depois da vírgula, a vida abundante. Parabéns a vocês, parabéns pelo trabalho, parabéns porque marcaram uma geração e continuam marcando, porque vejo outros jovens, moças e moços aqui, ouvindo, participando disso, entendendo o quanto a história é importante. Não a história do mal, mas a história do bem. Não a história que contradiz aquilo que o Eterno sempre nos passou, aquilo que Deus nos passou, aquilo que Cristo, através das marcas, muito mais do que mártir, mas as marcas espirituais pelas quais Ele passou para que estivéssemos aqui, pudesse continuar sendo pregado e o seu nome influenciado e mudado vidas. Vocês fazem parte da história, vocês fazem parte da história do Brasil, vocês fazem parte da história da eternidade. E por certo, cidadãs e cidadãos, não apenas de Belo Horizonte, não apenas de Minas Gerais ou do Brasil, cidadãos do universo, universo marcado também pelos arautos de Cristo. Parabéns a todos vocês. Queremos registrar e agradecer a presença de Dimer Azalim do Vale, diretor de Informações e Pesquisas Institucionais da Secretaria da Casa Civil e Relações Institucionais do Estado de Minas. E nós contaremos com a participação da cantora Esterlina Silva, que apresentará o louvor Há Sempre Alguém. Boa noite, a graça e a paz. Ô, gente, eu quero dizer para vocês que eu estava bem tranquila, sabe, quanto a esta homenagem. Mas, assim, é tão incrível a gente vivenciar esse momento. Hoje a ficha caiu. E eu fiquei numa expectativa
que iria acontecer. E está acontecendo. E o nosso Deus, Ele é tremendo. Ele é maravilhoso de nos dar esse privilégio tão grande. Isso nunca passou na nossa mente. A gente nunca imaginou que nós estaríamos aqui hoje recebendo esta homenagem. Deus é fiel. Há sempre alguém que não provou o grande amor do meu Senhor. Porém eu sei, bem certo estou, que Ele está sempre ao meu redor para me guiar. Ao meu redor, Deus sempre está. Ao meu redor para me guiar com seu amor tão puro e bom. Ele está sempre ao meu redor para me guiar. Posso perder todos meus bens e um bom amigo me faltar. Pode meu Pai me abandonar, que Ele está sempre ao meu redor para me amparar. Ao meu redor, Deus sempre está. Ao meu redor para me guiar com seu amor tão puro e bom. Ele está sempre ao meu redor para me guiar. Não sei contar o que senti quando Jesus me redimiu. Desde então eu descobri que Ele estará ao meu redor quando eu partir. Ao meu redor, Deus sempre está. Ao meu redor para me guiar com seu amor tão puro e bom. Ele está sempre ao meu redor para me guiar. Ao meu redor, Deus sempre está. Ao meu redor para me guiar com seu amor tão puro e bom. Ele está sempre ao meu redor para me guiar. Senhoras e senhores, ouviremos a pastora Filó. O
uma boa noite cheia da alegria, da paz do Senhor. Ele está presente conosco e a Ele toda a honra, toda a glória. Amém. Se não fosse por Ele, nós não estaríamos aqui reunidos. Queremos agradecer à mesa, a todos que têm nos dado essa bênção, que isso aqui é bênção. Eu sei que quem está recebendo isso, além de nós, é o Senhor Jesus, porque Ele é o autor. Ele é o autor de todo o nosso trabalho. Não foi fácil, irmãos. No início foi muito difícil, porque a própria igreja não entendeu o nosso plano, que não o nosso plano, mas o propósito de Deus para as nossas vidas. Eram jovens, como muitos jovens que estão aqui, e eles se dispuseram, se colocaram diante de Deus naquela época, mais ou menos em 1972, por aí, muito aconselhamento, até mesmo o meu próprio marido, que era pastor na época, você vai me acabar com a minha igreja, você não inventa isso. Eu falei, não estou inventando, eu estou recebendo uma informação divina, eu estou recebendo dos céus uma orientação, e ele é o dono da obra, ele não pode de maneira nenhuma permitir que a igreja fique arrasada, que o ministério acabe. E foi muito difícil, mas valeu a pena, irmãos. Dentre as nossas moças, inclusive a pastora Rod e Sônia e outras sofreram muito, apanharam muito da família, da mãe, do pai, e só elas sabem contar as dificuldades que enfrentaram pelo fato de noite de sábado para domingo, nós passarmos a noite pelas ruas, arrancando, tirando da sarjeta muitas pessoas, criminosos. Quantas pessoas foram desarmadas por nós? Irmãos, nossa arma, a palavra, é a Bíblia Sagrada, mas nós tínhamos aquela ousadia, aquela coragem, aquela determinação de estarmos enfrentando. Eu mesmo enfrentei um moço com um revólver na minha boca. Falei, se você continuar falando, eu te encho a sua boca com 5 balas que eu tenho aqui. Irmãos, eu não parei. Eu falei, olha moço, eu só digo a você que será a maior honra, maior glória para mim, humanamente falando, morrer por amor a Cristo, porque Ele morreu por mim. Ele sofreu mais do que 5 balas na boca. Ele sofreu vergonha na cruz. E eu continuei ali. E aquele moço foi pisar num monte, afastou assim, e ele pisou num monte de areia, e a areia derrapou. Era uma rua bem inclinada, onde o irmão Gilberto, Humberto, que está aqui conosco, mora, naquela rua dele. Ali é uma rampa. E ali ele escorregou naquele monte de areia e realmente disparou 5 tiros. Falei, bem, ele falou que tinha 5, já foram 5, então eu continuo pregando. Irmãos, era coragem, Deus nos dava autoridade, nos dava coragem, éramos realmente pessoas determinadas. Quem experimentou isso, é difícil aceitar a situação dos nossos jovens evangélicos hoje. Qualquer coisinha não vão, não estão, não querem, não participam, não assumem. A nossa divisa é: ninguém despreze a sua mocidade, mas seu exemplo dos fiéis, na palavra, no trato, na fé, de uma forma geral, era isso que nós pregávamos todas as reuniões. Vocês não precisam deixar de ser jovens, mas sejam o exemplo dos fiéis, na palavra, no procedimento, nas atitudes. E esses jovens cresceram e foram, chegou uma época realmente que eles já estavam se preparando para o casamento. E a coisa mais maravilhosa que eu vejo nisso é que eles casaram com as moças do grupo. Eram namoros santos, puros, realmente, irmãos. Porque eles me chamavam de, só parecendo um general, porque a gente realmente policiava o namoro, a conversa, porque nós tínhamos que ser o exemplo dos fiéis na palavra,
nas nossas atitudes. Foi um tempo de luta mesmo, muita dificuldade, mas porque a própria igreja não entendeu. Mas nós estávamos entendendo, Deus nos comissionou, Deus nos chamou para esse trabalho. E nós saíamos pelas madrugadas. O bairro São Paulo não pode dizer que nunca ouviu a palavra, que nunca recebeu um Novo Testamento, porque nós fazíamos alvorada de sexta para sábado, em todas as casas do bairro São Paulo, e deixávamos um Novo Testamento na caixa de correio. Íamos para os montes orar, esse grupo de madrugada orando no monte, e a nossa voz cobria o bairro, porque era muita gente orando. E eles sentiam falta, o bairro cobrava. Quando chovia, eles perguntavam, quando é que vocês vão voltar lá? É tão bom a gente acordar com alguém orando por nós. Mas foi um trabalho maravilhoso, é difícil realmente. Quantas pessoas que nós desarmamos, irmãos, de caminhão armado, esperando o outro passar para matar, e a gente lutando com ele, desce, vem cá, ouve primeiro o que a gente tem de dizer, e ali a gente evangelizava, orava, ele caía no chão, a gente ia orando. E uma época nós estávamos no antro de prostituição, muita gente lá, no antro mesmo, estávamos evangelizando. A polícia chegou, parou lá, o carro, e eles desceram e vieram perguntar o que nós estávamos fazendo ali. E ali eu pude dizer para ele, testificar para ele o que é que nós estávamos fazendo ali. E eu achei a coisa mais interessante, que eu estava com o pastor Jair, que é o esposo da pastora Rod, e eles se ajoelharam e falaram, ore por nós também. Aqueles soldados ali, perto, na Rádio Patrulha, ajoelhados numa terra, num lugar assim bem ruim. Ali nós orávamos por cada um deles. Eles entraram no carro e foram embora. Sempre Deus nos glorificou. Cegos enxergando, irmãos, é a coisa mais maravilhosa. Pessoas gritavam, estou enxergando, eu estou vendo, graças a Deus. E não foi um cego, foram mais. Aleijados também, pessoas paralíticas foram curadas, porque nossa vida estava ali somente para servir ao Senhor. Nós queríamos fazer aquilo que sentimos que Deus, Jesus se estivesse aqui faria isso. Então nós vamos fazer porque nós estamos aqui representando, né? O corpo de Cristo está presente aqui. E nós nos sentimos realmente fortalecidos. Hoje nós temos nossos pastores. Éramos no início 26 pessoas. Na primeira noite do apelo, do desafio, foram 21. Daí uns dias, aqueles que estavam presentes, que não se entregaram na hora, vieram nos procurar. Formamos um grupo de 26 jovens. E depois o grupo cresceu um pouquinho mais. Mas deste grupo, 24 pastores nós temos, espalhados por esse Brasil. Louvado seja o nome do Senhor. E eles vivem nas suas igrejas, nos estados onde trabalham. Eles continuam exercendo esta função de resgatar as vidas, de salvar, de trazer aos pés de Cristo. Vidas transformadas. Foi realmente um trabalho difícil, porque nem sempre éramos compreendidos. Eu chegava em casa, já chegando de madrugada, eu via a cara do meu marido fechada para mim, porque ele não nos acompanhava muito nesse trabalho. Era um trabalho que Deus chamou, Deus tocava em cada um, era nossa responsabilidade. O ministério era nosso. E hoje eu louvo a Deus pelo número de arautos de Cristo que estão aqui, e aqueles que não puderam vir, gostaríamos que todos estivessem aqui, mas infelizmente não foi possível trazer. Nós temos muita gente boa, gente realmente com um caráter, irmãos, maravilhoso, uma postura que dignifica realmente o nome de Jesus Cristo. E nós deixamos nossa palavra de agradecimento, mas de todo o nosso coração, do fundo do nosso coração, nós agradecemos a iniciativa
de pastor Lincoln, Elvis, e toda a mesa. Louvamos a Deus por cada vida, e Deus está recebendo. Irmãos, eu tenho certeza de que o Senhor está aqui, e Ele está recebendo. Porque a partir do momento que nós fomos convidados, nós começamos já a tributar ao Senhor, a dizer: Deus, essa festa é do Senhor. Essa homenagem não é para nós propriamente, é para o Senhor, porque o Senhor é o autor de todo esse trabalho. Digno é o Senhor de toda honra e de toda glória. A Ele nós estamos cada momento reverenciando, adorando, amando e procurando seguir, continuar seguindo. Eu louvo a Deus porque eu sei que em cada jovem, cada pastor, cada pastora, permanece os ensinamentos da palavra de Deus. Os feriados a gente passava na igreja, orando, cantando e estudando, planejando. Visitamos muitas cidades, reconciliamos igrejas, porque naquela época havia, batismo com o Espírito Santo era de uma igreja, que não fosse era de outra. Ninguém se comunicava. Havia uma divisão muito grande em Mantena. E ali nós fomos convidados pelo juiz de paz, que era o pastor de uma igreja muito pequenininha. E Deus lá, quando nós chegamos em Mantena, Deus disse: procure outras igrejas. E nós continuamos o trabalho na Igreja Batista Wesleyana e a Igreja Cristã. E fizemos assim aquele nó. Não é um nó cego, não, é um nó que enxerga, né? Nós conseguimos, pelo poder de Deus, unificar aquela cidade, o povo daquela cidade. Fomos à cadeia, lá 25 jovens, 25 presos, receberam Bíblias, e depois que nós chegamos em Belo Horizonte, nós recebemos uma carta que aqueles 25 presidiários tinham sido batizados na igreja wesleyana, que era mais próxima da cadeia. Isso nos alegra, irmãos, porque uma alma vale mais do que o mundo inteiro. E louvamos a Deus por isso. Nosso muito obrigado. Deus continue nos abençoando. Deus continue levantando os jovens. Deus não desistiu de você, jovem. Deus não desistiu nem de mim. Deus não desistiu de mim. Eu sinto que Deus ainda tem alguma coisa para que eu realize. Eu estou disposta, Deus me conhece. Muito obrigada a todos que vieram nos honrar também nesta noite. Obrigada, pastor. Obrigada. E nós teremos a seguir a apresentação do grupo Arautos de Cristo, que apresentará os seguintes louvores: Sorria, Jesus te ama. Eu não sei porquê. Um brado de alerta e Galileia. Fica à vontade. Tá. Mas aqui tem ligado, só ligado. O que eles preferem? Não dá para ligar aqui, não. Fica à vontade, onde é que vocês preferem? Eles cantam aqui, tocam lá? Ah, tá. Ah, tá. Tá bom. Obrigado, querido. Tudo bem, né? Toda minha.
Vai fazer. Aí, que bom que tá passando de geração em geração. Aprisionando os jovens com entorpecente, caminha a maldade pelo mundo em frente, porque é Satanás que furioso ataca a nossa gente que sem Deus é fraca, não conhecendo a Cristo Jesus. Ó, se desperta do que está dormindo, pois Jesus Cristo vem vindo para a terra julgar. Ele nos deu a missão de anunciar o seu glorioso evangelho, que a todos pode salvar. Ó, se desperta do que está dormindo, pois Jesus Cristo vem vindo para a terra julgar. Ele nos deu a missão de anunciar o seu glorioso evangelho, que a todos pode salvar, que a todos pode salvar, que a todos pode salvar. Somos de Cristo, arautos pregando em alto, nova de vida de voz e paz que vem do céu.
Mas a alegria enfim alcançará quem quiser. Cristo essa verdade quer te libertar. Olha que o tempo que passa sem Deus é bendito, sim. Tem a tristeza na mente, a luta vem também. Sempre vem tudo na alma, a falta de Jesus. Cristo está na verdade quer te libertar. Não demore, o tempo passa. Jesus Cristo te chama, vem, 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 vem. Poderá sorrir como nós sorrimos. Poderá cantar como cantamos também. Jesus quer te ver sorrindo. Sorria, Jesus te ama. Brilhando em alto, novas de vida de glória e paz que vem do céu. Paz, alegria e fim alcançará quem quiser. Cristo está na verdade quer te libertar. Olha do tempo que passa, Deus é bendito, sim. Venha te ter pela mente, a luta vem também. Sempre vem tudo na alma, a falta de Jesus. Cristo na verdade quer te libertar. Não demore, o tempo passa. Jesus Cristo te chama, vem, 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 vem. Poderá sorrir como nós sorrimos. Poderás cantar como cantamos também. Jesus quer te ver sorrindo. Sorria, Jesus te ama. Sorria, Jesus te ama. Sorria, Jesus te ama. Ao me lembrar
para pregar e no mundo brilhar. Galileia, Galileia, a pregar o reino do Senhor pelas praias, a muitos ensinou, revelando o seu divino amor. Fazendo milagres, maravilhas operou. Grande multidão a ele seguia, pois reconhecia o seu poder. Galileia, 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 a pregar o reino do Senhor pelas praias, a muitos ensinou, revelando o seu divino amor. Ele caminhou, 5.000 pessoas também alimentou. Numa grande festa, seu poder mostrou, quando a água em vinho transformou. Galileia, 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 a pregar o reino do Senhor pelas praias, a muitos ensinou, revelando o seu divino amor. Galileia, 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 a pregar o reino do Senhor pelas praias, a muitos ensinou, revelando o seu divino amor, revelando o seu divino amor, revelando o seu divino amor. Não sai na mesa aqui, né? Não sai.
Neste momento, o vereador Juninho Paim fará a leitura de um diploma que contém o registro da reunião especial que está sendo prestada pelos 40 anos do grupo Arautos de Cristo e solicita a Dimers Zalim, representando o ex-subsecretário de Estado de Relações Institucionais, Léo Portela, que proceda à entrega à pastora Filó. Município de Belo Horizonte, homenagem. O povo de Belo Horizonte, por meio de seus legítimos representantes, enaltece o trabalho dispensado nesses 40 anos do grupo Arautos de Cristo e reconhece o relevante serviço dedicado na evangelização do povo belo-horizontino. Câmara Municipal de Belo Horizonte, 28 de julho de 2014, vereador Elvis Cortes, autor do requerimento. Vamos fazer uma foto com os componentes da mesa? E o vereador Elvis Cortes fará a entrega de uma placa à pastora Filó. Por gentileza, quem acompanha o senhor? Ok. E para suas considerações finais, o autor da indicação desta homenagem, vereador Elvis Cortes. Obrigado. Como no início da minha fala, eu quero externar minha alegria de homenagear os Arautos de Cristo. Como disse o deputado Lincoln Portela, eu posso dizer também nesta noite que faço parte da história de vocês. Com muito orgulho, é uma honra para mim. E eu quero aqui deixar uma história de uma menina que tinha todos os motivos para ser uma pessoa desobediente, uma pessoa que não respeitasse o seu patrão, uma pessoa amargurada, entristecida, angustiada. E quem é essa menina? Essa menina que foi tirada da terra dela,
Ela foi levada para outra terra, para outro povo. E ela, naquele lugar, ela escolheu ser diferente. Ela escolheu ser uma agente influenciadora naquele lugar. Ela escolheu dizer para aquele general Naamã: se esse homem for na minha terra, lá tem profeta que pode curá-lo. Ela tinha todos os motivos para não fazer isso, mas escolheu fazer. Ser uma agente influenciadora. E qual é o nome desta menina? Me fala você que eu não sei. A Bíblia não relata o nome dela. Mas ela escolheu fazer a diferença, mesmo no anonimato. Os arautos de Cristo, há 42 anos, não no anonimato, trabalhando para levar o Evangelho. Que o arauto de Cristo continue assim, sendo esse agente influenciador que sempre foi na história dele. A pastora Filó disse que nunca... A pastora Filó, não, perdão, a irmã Esterlina, cadê ela? Está ali. Disse que nunca imaginaria estar num lugar desse recebendo uma homenagem dessa. Mas também posso dizer, irmã Esterlina, que também eu nunca imaginei estar aqui. Deus sempre nos surpreende. Eu quero dizer para vocês que Deus ainda tem muitas coisas grandes para fazer em nossas vidas. Que esse legado deixado pelos arautos de Cristo, por certo, influenciou e vai continuar a influenciar gerações que permitir Deus tocar no coração de cada um deles. Para continuar essa história. Para continuar fazendo história, para continuar levando o Evangelho de Cristo, o Evangelho que cura, que sara, que liberta, o Evangelho que salva, como disse a pastora Filó. Quantas brigas compradas, quantas mortes evitadas, quantas pessoas atenderam o apelo de ouvir mais uma vez e por um apelo atendido, foram libertas, tomaram outras decisões nas vidas. Eu quero dizer para vocês, o que depender de mim, Elvis Cortes, pastor Elvis, para continuar a fazer parte do grupo, eu quero dar o melhor de mim, dos arautos de Cristo. Eu vou dar o melhor de mim. Pode ter certeza nisso. E por certo, o seu Deus, o meu Deus, continuará a fazer grandes coisas nas nossas vidas. Que Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Muito obrigado. E para o encerramento regimental dessa solenidade, o vereador Juninho Paim. Eu gostaria de, mais uma vez, agradecer ao vereador Elvis Cortes, o deputado federal Lincoln Portela, que realmente hoje, conhecendo ainda mais a história desse grupo, fiquei muito honrado e muito feliz de saber que tem muita família, tradição, que vai de família para família, que a gente muito defende dentro dessa casa. Então me honrou muito poder estar aqui hoje, deixar meus afazeres, quando o Elvis me ligou, me fazendo esse convite para poder estar participando. Muito obrigado a vocês, muito obrigado ao cerimonial da casa, sempre competente, à segurança, ao som da casa. Obrigado a vocês pela presença mais uma vez, e agradecendo a presença de todos, e declaro encerrada essa reunião solene. Boa noite a todos. E o vereador Elvis Cortes convida os presentes para uma confraternização que acontecerá no hall do restaurante desta casa. O acesso é à nossa direita. Boa noite.